Primeiro assunto nosso da série é esse aqui. Análise sintática de período simples. A minha ideia qual é que é? Até a metade do segundo tempo, que você tenha condição de pegar esta frasezinha e analisar cada uma das palavras. É assim que vai funcionar. Isso é análise sintática de período simples. É analisar palavra por palavra de qualquer frase que a pessoa der para você. Tudo bem? Claro que existem coisas que ele pedem mais do que outras. Eu vou chamar atenção sobre elas, mas eu não posso me dar o luxo de apenas dar aquilo que eles costumam pedir. Eu tenho que fazer o negócio global, completo, etc. Então vamos lá. Conselho, exercício de montão. Já já você vai receber uma tabela, você vai falar, eu já entendi o que é para fazer, e fazer exercício em cima dessa tabela. Posso começar? Então vamos lá. Primeira coisa que você faz, quando você tem uma frase, é achar o verbo dela. Cadê o verbo dessa frase? Fala para mim. Deixaram. Vamos lá, gente? Deixaram. Achado o verbo, você vai procurar o sujeito, certo? Mentira. Não vai procurar o sujeito. Achado o verbo, você vai ver se esse verbo apresenta sujeito inexistente. Isto é, se a frase é daquelas frases que não tem sujeito. Existem frases, por culpa do verbo, que não há um sujeito para elas. Por exemplo, aqui estão elas. Toda vez que você vir verbos que indiquem fenômeno, haver igual a existir, ser, estar e fazer indicando tempo meteorológico, haver, fazer indicando tempo decorrido, passar com preposição de indicando tempo decorrido, chegar e bastar em oração exclamativa, ou o verbo ser com datas, horários e distância, se eu te perguntar o sujeito da frase, você vai dizer não tem. O sujeito é inexistente. E aí vai fazer uma segunda coisa, que é analisar o verbo, etc, etc. Isso é decoreba. Certo? Saber esses 7 casos vai fazer com que você bata os olhos na frase e diga, aqui não tem sujeito. É um dos 7 que o Guido deu em sala de aula. Só que nós vamos falar de cada um deles. Vamos começar? Então lá vai o primeiro. Verbo que indica fenômeno meteorológico, não há sujeito. Claro, ninguém neva, né? Ó, o Zé veio aqui, nevou, deixou tudo nevado, não tem sentido. Verbo que indica fenômeno, sujeito inexistente. Tudo bem? É o caso aqui, ó. Chove muito lá fora, não tem alguém que chova. Sujeito é inexistente. Legal? Toda vez que você tem um sujeito inexistente, o verbo é chamado de impessoal. É nome. Se não tem sujeito, não tem pessoa. Por isso que ele é impessoal. E sempre ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Aliás, é característica... Obrigado. É característica desse grupo aqui, ó. Esses verbos ficam na terceira pessoa do singular. Mentira, tem um que não fica. Mas, por enquanto, vocês podem guardar que qualquer um que caia nessa lista fica na terceira do singular. Por isso, eu não erro quando eu falo sempre neva por aqui, chove muito lá fora. Então, isso não vai cair. Claro, se eu não falar errado, por que eles vão perguntar? Não é verdade? Então, esse primeiro caso eu dou por dar. Mas que ele não cai, não cai. Posso, com um verbo que apresenta fenômeno da natureza, ter sujeito? Posso. Se eu usar esse verbo em sentido figurado, ou se eu colocar como sujeito o próprio fenômeno que ele indica. Não entendi. Fácil. Dá uma lidinha nessa frase. Nevavam flocos de neve enquanto choviam pancadas sobre nós. Note que mudou tudo. O verbo nevar aqui, eu coloquei como sujeito dele a única coisa que pode nevar. Qual é a única coisa que pode nevar? Flocos de neve. Então, isso é o sujeito. E note, esse lance de ficar no singular acabou. Porque ele vai ter que concordar com o sujeito. Outra coisa, olha o verbo chover ali. Ele está indicando água de cima para baixo? Não, a quantidade de pancadas que nós levamos foi tanta que parecia uma chuva, concordam comigo ou não? Eu usei em sentido metafórico, eu usei em sentido figurado. Então, olha o sujeito lá, pancadas, e o verbo está concordando? Tira o cavalo da chuva, isso não cai nem morto. Tá? Ninguém vai perguntar isso aí. Agora, o segundo caso,
Você vai bater os olhos na primeira questão, ele está lá. Isso eles querem saber direto. Verbo haver, quando significa existir, é impessoal. Isso quer dizer o quê? Não tem sujeito. Então, uma frase como essa, o sujeito é inexistente. Eles podem fazer N perguntas em cima dessa frase que você erra todas. Primeiro, qual é o sujeito da frase? Todo mundo vai virar e dizer problemas. Ainda hoje eu vou mostrar para você algo que você vai perceber que problemas não é o sujeito. Por enquanto você vai guardar. Aquilo que aparece com o verbo haver nunca é o sujeito dele, sim o seu objeto. Quero ouvir, gente. Direto, objeto direto. Porque o verbo haver, quando significa existir, ele não tem sujeito, mas tem objeto direto. Por isso, cuidado com isso. Assinale a alternativa que apresenta erro. Essa aí. Por que ela está errada? O verbo haver nos dois casos está significando o quê? Fala. Vamos, galera. Existir. Não está significando existir? Então, nos dois casos, o sujeito é de que tipo? Vou dar uma dica. Começa com Inês, termina com existente. Fala. Isso, essa classe é boa. Dá uma dica, pega na hora. É inexistente. Tudo bem ou não? E se ele é inexistente, ele é verbo pessoal ou impessoal? Impessoal. E tem que ficar em que pessoa, figurinhas? Terceira pessoa do singular. Então, qual é o certo aqui? Havia muitas flores nesse jardim, agora não há mais. E ele pode, inclusive, complicar. Fazer isso aqui, ó. Coloco o verbo haver com o verbo auxiliar. Tá vendo que eu tenho dois verbos aí? Tem ou não? Sim. Quem manda é o segundo. Quem obedece é o primeiro. Quando eu olho para o segundo, eu vejo que é o verbo o quê? Fala. Haver significando o quê? Existir, ele é pessoal ou impessoal? Impessoal, o sujeito dele é de que tipo? Fala. Inexistente, ele tem que ficar em que pessoa? Terceiro de singular. E quem vai ficar na terceira de singular? O primeiro. Então você vai dizer isso aqui. Começaram a entender? Isso, pelo menos, numa questão, uma alternativa, isso vai estar. Cuidado com existir. Porque o garoto chega a casa, vai decorar, decora assim. Haver igual a existir não tem sujeito. Haver igual a existir não tem sujeito. Haver igual a existir não tem sujeito. Logo, o existir igual a haver também não tem. Eu falei isso aqui? O existir sempre tem. Vai ser sujeito do existir aquilo que existe. E o verbo vai concordar. Não quero dizer que o existir vem sempre no plural. Se eu tivesse dito pessoa, você diria o que aqui? Existia. O verbo existir sempre vai ter sujeito e concordará com ele. Já o haver, quando significa existir, tem sujeito? Ele é pessoal ou impessoal? E tem que ficar em que pessoa? E aquilo que aparece com ele é o que? Fala. Objeto direto. É objeto direto. Tudo bem até aí ou não? Quer ficar mais espertinha? O que é objeto direto do haver? É o sujeito do existir. Tanto é que se eu tirasse o houve e colocasse existir, você diria sempre o quê? Existiu? Sempre? Não, no passado. Sempre? Existiu ou existiram? Existiram, porque ele vai concordar com problemas que passa a ser o sujeito da frase. Claro, o existir sempre, sempre, sempre tem sujeito. Isso cai. Terceiro caso, esquece, não cai. Ninguém erra isso. Você já viu alguém falando, nossa, como estão frio hoje, hein? Aliás, fazem muito frio por aqui. Ninguém fala errado. Então, se ninguém fala errado, ninguém pergunta. Agora, esse caso cai direto. Principalmente a segunda frase. E a gente só fica bom quando passa a falar certo. Como é que a gente fala isso aqui? A gente bota no plural. E o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ele é impessoal. O sujeito dele é de que tipo? Fala. O sujeito. Não, o sujeito. Inexistente. E por ser impessoal, tem que ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então nunca diga mais, fazem 3 anos que ela me deixou. E sim? Faz.
Já vai para 2 dias que eu espero por você. Tem cara que fala Javão. Javão é nome de cantor. Tá? É já vai para 2 dias que eu espero por você. Legal? Ó que bacana, ó. Você me encontra na rua e fala, nossa, professor, que saudade. Fazem muitos anos que eu não estudo português. Eu viro para você e falo, a gente nota isso. Dá para perceber. Brincadeira, eu nunca faço isso. Faço. Eu não presto. Verbo fazer aqui não está indicando o tempo decorrido, sim ou não? Se eu pedir o sujeito das 2 frases, você vai dizer sujeito de que tipo? Inexistente. E os verbos aí são pessoais ou impessoais? E tem que ficar em que pessoa? E agora olha para mim aqui, ó. Quando ele vem em dupla, quem vai ficar na terceira do singular? O primeiro corrige aqui. Faz, corrige aqui. Deve. Essa é verbo haver na letra A, verbo fazer na B. Isso não cai. Pena. Porque a gente fala errado. Ô cara, já passam das 2, vamos embora, senão a mãe vai matar a gente. Já passam das 2? Já o que fala? Passar das 2. Verbo passar com preposição de não tem sujeito. E consequentemente tem que ficar na terceira pessoa do singular. Cuidado que eu tirei a preposição. Percebeu que eu tirei a preposição? Na hora que eu tiro a preposição, olha quem vai ser o sujeito. E se ele vai ser o sujeito, concorda. Peraí, isso quer dizer que sem preposição ele sempre fica no plural? Quero ouvir? Não, vai depender de quem eu puser aqui. Se eu puser 1 hora, você vai dizer o quê? Vamos, gente? Passa, vai deixar no singular. Entendeu? Agora, o passar com preposição de, olha o de aqui, ó. Das é mistura de de mais as. O sujeito fala. Ele é verbo pessoal ou impessoal? E ele tem que ficar em que pessoa? Terceira do singular. Fala errado aqui. Ainda não? Passam. Esse pena que não cai. Esse também não. Muito simples. Verbo chegar e bastar em oração exclamativa. Ele não tem sujeito. Tá? Esse não quer porque ninguém fala errado. Você vai dar uma dura em alguém, você fala, chegam de conversa, você fala direitinho. E esse não cai, despenca. Toda vez que você tiver o verbo haver com datas horárias, o verbo ser com datas, horários e distância, você concorda com o número de datas, horários e distância. Se eu te perguntar o sujeito aí, inexistente em todas as frases. Só que aqui aconteceu uma coisa diferente, vocês estão percebendo aí? Tem verbo que está no singular e tem verbo que está no quê? Fala. Essa é a única exceção dos impessoais. Todo impessoal tem que ficar em que pessoa? Fala, quero ouvir. Terceira do singular, menos o verbo ser. Este miserável concorda com o número de datas, horários ou distância. Por isso é que eu disse ainda, é 1 hora. Olha lá. Já aqui eu digo o quê? São 3. Hoje é dia. Tirei o dia. Hoje são 5. Daqui até lá é 1 metro. Daqui até minha casa são 15 quilômetros. Por que vai cair? A gente erra muito. Que dia é hoje, hein? É 13? Não, hoje é 12. Tudo errado. Que dia é hoje? São 13? Não. São 12. Juro por Deus. Escuta, que oração? É 7h30? Não, é 7h40. Tudo errado. São 7h15? Não, são 7h40. Concorda com o número? Vou te dar uma dica. Sabe por que a gente erra muito quando usa o verbo ser com horário? Porque a gente fala o verbo antes de olhar para o relógio. Já percebeu isso aí ou não? Escuta, que oração? Você faz assim, ó. Aí olhou, ferrou. Não é mesmo? Então, um conselho que eu te dou. Fala são. Fala são, porque a possibilidade de você acertar é enorme. Claro, se você for pé frio, vai ser são 1 hora. Porra, tinha que ser 1 hora, droga. Né?
Não podia ser, né? Não podiam ser 2 horas. 2 verbos, o primeiro concorda. Não podiam ser 2 horas. Cuidado com esse verbo. E para perguntar as horas, como é que eu pergunto? Então, que horas tem ou que horas são? O que horas tem é um jeitão informal, até pode usar. Mas o certo é que horas são. Então dá para falar que hora é. Que hora é? Não se for uma hora? Não, não. Que hora é? Que hora é? Eu concordei com a palavra hora. Ah, tá. Legal? Porque não... Oi? Claro, você está concordando com a palavra hora. Né? Você pode falar que hora é ou que horas são. Pode falar que horas é? E aí, que horas é? Pode falar? Não. Claro que pode. Que horas é? Claro, você tem um amigo chamado José, vai marcar um encontro com ele. O que você fala? Que horas é? Ele fala, passa lá pelas 3h30, 4 horas. Sacanagem, né? Sacanagem. Português pode tudo, minha filha. Mas vamos de novo. Quando eu vou perguntar as horas, só 2 maneiras certas. Quais? Que horas são ou que hora é? E na hora que você vai responder, é 1 hora, porém... São 2? Não, aqui olha para minha mão. São 3, são 4 e assim por diante. E meio-dia? São meio-dia ou é meio-dia? Não, meio-dia, não enrola. É meio-dia ou só meio-dia? É meio-dia. Hã? Não é só meio-dia? Que horas são? Só meio-dia. Ou é meio-dia? Para nunca mais errar, é só guardar. São meio-dia, nome de santo. Padroeiro dos vagabundos que era um português. Legal? Que horas são? Ela fala para mim, são meio-dia. Eu falo, eu também sou devoto. Rezo direto para esse cara. Se são meio-dia é santo, certo é dizer o quê? É meio-dia aí? Isso que eu quero saber. Metade. É meio-dia aí? Meio. Hã? O dia é meio. Metade do dia. Vocês já ouviram falar? Ok, cala a boca. Ainda bem que eu estou acostumado. Eu tenho 4 filhas, então dá para sentir o que é em minha casa, né? Minha casa é um... É loucura. Olha para cá, ó. Já ouviram falar num livro chamado Guinness? Ele marca todos os recordes mundiais. Você viu como eu falei, querida? Recorde. E não como todo mundo fala. Recorde, está errado. É recorde. Ele marca todos os recordes mundiais. Tudo bem ou não? Se você disser, são meio-dia e meio, você vai parar nesse livro. Porque você cometeu 2 erros em 3 palavras. Isso é imbatível. Certo? O certo é meio-dia e meia. Porque concorda com a palavra hora. É meio-dia, porque são meio-dia, nome de santo. É ou não é? E meia, porque concorda com a palavra hora. Valeu? Olha como eu escrevo certinho. Olha lá. Hoje são 5 de abril e já são 2 horas. Concordei direitinho com o 5 e com o 2. Valeu? É agora, hein? Se prepara. Olha para o meu verbo deixar. Tá vendo? Ele é um dos 7 que eu dei? Ai, nem lembro mais qual era. Vai, eu vou devagar. Ele indica fenômeno meteorológico? É o verbo haver que está aí? E aí? Caceta, estou dando aula, vamos lá. É o verbo haver que está ali? Não, é o verbo ser, estar, indicando o tempo decorrido. Em suma, é um dos 7? O que quer dizer isso? Que tem sujeito. Quando tem sujeito, o que é que você faz? Você vai para o segundo passo. Só que o segundo passo ainda não tem nada a ver com o verbo deixar. O segundo passo é quando você tem isso aqui na frase. Não há concurso que isso não caia. Não há. Antes de achar o sujeito, você precisa dizer se a partícula C é um pronome apassivador. Caraca! Meu Deus do céu! Chama minha mãe que eu quero ir embora para casa. Pronome apassivador. Para ele ser pronome apassivador, além do verbo e do ser, você tem que ter um substantivo na frase. Certo? Se você tiver o verbo ser e um substantivo, esse ser é um pronome apassivador.
Vamos fingir que você está entendendo. Olha aqui, ó. A primeira pergunta que eu vou fazer, a resposta que você vai me dar é não. A segunda é sim, tá bom? Esse vende é um dos 7 que eu acabei de dar? Fingir que você já decorou. É um dos 7? Não, então tem sujeito aí, não tem? Tem partícula C? Sim ou não? Sim. Então você vai usar a regra do C. Olha que moleza. Tá vendo o verbo aqui? Tá vendo C? Me dá um substantivo nessa frase. Casa. Antes desse substantivo tem preposição? Isso aqui é preposição? Pronome. Isso aqui é um pronome. Então esta é sujeito simples e a partícula C é um PA. E o verbo vai concordar com o sujeito. Vende-se esta casa. Vamos fingir que você está entendendo. Vamos de novo. É um dos 7? Não. Tem partícula C? Sim. Tem. Não tem um substantivo ali? E ele está sem preposição. Ele é o sujeito, a partícula C é PA. E o verbo vai concordar com o sujeito. Nunca mais se erra o que eu vou falar agora. Qual é o certo? Aluga-se casa, alugam-se casa, alugam-se casa. Qual é o certo? Aluga-se. Casar. Ou alugam-se? Casas. É compra-se apartamento, compra-se apartamento, compra-se... Moleza. Compra-se. Ou compram-se? Ou botar tudo no singular ou tudo no plural. Quando C é PA. E ó, às vezes o sujeito é composto. Quando o sujeito é composto, só plural. Entendeu bem? Legal? Então como é que eu sei que eu tenho um PA? Eu tenho um verbo aqui? Tenho ou não tenho? E tenho substantivo? Tenho ou não tenho? E antes substantivo eu não tenho preposição. Mais 2 minutos você vai entender tudo, não se desespera. Sujeito aqui é composto, porque 2 substantivos, esse é PA, e o verbo no plural concordando. Legal? A hora de entender é agora, hein? E quando eu tenho um verbo, lê o verbo para mim aí, o primeiro. Necessita. Tem um C aí, não tenho? Só que depois eu tenho que palavra? Um D. E esse D é preposição. Sujeito nunca pode ter preposição. Então isso que está aqui não pode ser sujeito. Se não pode ser sujeito, isso não pode mais ser PA. PA é pronome apassivador. Era bom até mostrar para você o que é isso. Por que pronome apassivador? Porque ele joga essa frase na voz passiva. Que diabo é isso, Guidão? Vende-se esta casa. É a casa que vende ou a casa é vendida? O sujeito sofre ação. Vendem-se estas casas. São as casas que vendem ou elas são vendidas? Por isso que ele é pronome apassivador. Ele faz com que a frase fique na voz passiva. Quando é que eu tenho voz passiva? Quando o sujeito sofre a ação. Agora, olha que coisa linda. Eu tenho o verbo e tenho o ser, não tenho? Só que eu tenho a preposição. E qual é o problema? O sujeito nunca pode ser preposicionado. Ora, se isso aqui não pode ser o sujeito, isso aqui não pode ser PA. Quando não é PA, ele é IIS. E aí você diria, meu Deus, o que é isso? Ridículo. Olha o nome. Lê de novo para entender o que você está lendo. É algo que indicia que o sujeito é do tipo quê? Claro. E o que eu quero dizer com sujeito indeterminado? Lê essa frase. Você sabe que tem alguém que necessita, sim ou não? Sim. Só não consegue dizer o quê? Quem é? Por isso. Boa pergunta, excelente. Já já nós vamos falar disso. Primeiro sim, primeiro não, segundo sim, tá bom? Tratável é um dos 7? Não. Não. Tem partícula C? Sim. Sim, então agora vamos lá. Se tem partícula C, eu vou buscar um substantivo. Olha ele aqui, ó. Problemas. Só que olha o que tem antes. Preposição. Isso aqui pode ser PA? Se não pode ser PA, vai ser o que? Fala. Índice. E quando é índice, o sujeito é o que? Fala. Indeterminado. E ela antecipou uma coisa maravilhosa. Quando eu tenho PA, ou fica tudo no singular ou fica tudo no plural. Sim ou não? Sim. Hã? Compra-se garrafa. Calma, PA. Compra-se garrafa. Ou compram-se garrafas. Quando eu tenho índice, só pode ficar no singular. Fala errado aqui.
Necessitam-se. Está errado. E agora vem a parte linda. Está vendo o verbo aí? E está vendo ser? Só tem um problema. A palavra bem é advérbio e a palavra aqui também. Então eu não tenho substantivo. Ora, quando eu tenho verbo mais ser e o substantivo está com preposição ou estou sem substantivo, eu não posso ter PA. Se eu não posso ter PA, eu tenho índice. E se eu tenho índice, o sujeito é o que? Fala? Indeterminado. Quando eu falo vive-se bem aqui, você sabe que tem gente vivendo, só não sabe o quê? Quem é que está vivendo. E quando é índice, o verbo fica em que pessoa? Fala. Terceira pessoa do singular. Fala errado. Vivem-se. Você está com a impressão de que está quase entendendo. É agora que você vai mostrar que entendeu. Quero todo mundo falando. Quem eu pegar sem falar, vem falar sozinho aqui na frente. Entendeu? Vai, mas vem mesmo. Bom, nenhum desses verbos está na minha lista dos 7, tá bom? O único que está é esse aqui. Mas é o verbo ser mexendo com data, horário e distância? Então ele tem sujeito. Todo mundo aqui tem sujeito, certo? Como é que eu vou descobrir? Tudo tem partícula C, não tem? Então olha como é que eu faço. Tá vendo o verbo ser aqui? Ai, professor, mas não é depois que tem que vir? Pode vir antes. Tem o verbo e tem o ser. Vou procurar um substantivo. Olha aqui, ó. O que você fez aí, ô cacete? Vou procurar um substantivo. Tem aqui ou não? Tem. Ele vai ser o sujeito. Esse ser vai ser o quê? Fala. PA. E a frase está certa ou está errada? Certinha. Aceitam falcatrua. O que quer dizer não se aceitam falcatruas? Falcatruas não são? Não são aceitas. Olha para o segundo verbo. Está vendo o verbo aí? Está vendo ser? Maneira é um substantivo, mas está com preposição. Quero ouvir todo mundo falando agora. Se a frase acabasse aqui, eu tinha PA ou índice? Índice. Mas a frase acaba aqui? Não. Olha o substantivo aqui. Injustiça, está aqui o substantivo. Então aquele C é o que, pessoal? PA. E olha como a frase está certa. Singular, singular. Evitou-se aquela injustiça. Aquela injustiça foi evitada. Estão começando a entender. Está vendo o verbo ali? Está vendo C? Olha investigações. É ou não é? Se investigações ao sujeito, esse C o que é, pessoal? PA. E por que ele está no plural? Investigações está no plural. Ótimo, continua falando. Está vendo o verbo? Olha onde eu botei o C, no meio. Isso pode? Pode. Como é que chama isso? Alguém sabe? Nunca ouviram falar em mesóclise? Isso é uma mesóclise. Colocar o pronome no meio do verbo. A regra mesmo. Ei, psh, olha o substantivo aqui. Tá vendo que bonitinho? Só que ele tem preposição. Peraí. Deixa eu ver se você está entendendo. Se a frase acabar aqui, você vai chamar aquele C do quê? Se a frase acabar aqui, vai chamar de índice. E vai dizer que o sujeito é o quê? Indeterminado. Mas a frase acaba aqui? Não, olha o substantivo aqui. Tem que ler até o final da frase. E se assunto está sem preposição, ele é o sujeito. Se ele é o sujeito, esse C é o PA. E olha como o verbo está no singular. Discutirá com assunto. O assunto será discutido. Moçada, respira fundo que agora vai entender tudo ou não vai entender nada, hein? Tá vendo o verbo aí? Tá vendo o C? Olha o substantivo pessoas. Só que eu não posso usá-lo como sujeito. Por quê? Preposição em. Legal? Sabe qual é o galho? Urgente. Decorar a lista de preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, per, perante, por e para, sem, sob, sobre, trás. Vocês não ensinam isso em sala? Pois é. Lá vamos de novo. Lá vou eu. Tá vendo o verbo aí? Tá vendo ser? Pessoas é um substantivo, mas está como o quê? Preposição. Sujeito pode ter preposição? Não, então isso aqui pode ser PA? Se não é PA, é o quê? E se eu te perguntar o sujeito, você vai dizer o quê?
Gente, o que quer dizer índice? O que quer dizer índice? Índice de indeterminação do sujeito. O sujeito só pode ser de que tipo? Indeterminado. Valeu. Tá vendo o trata? Tá vendo C? Tá vendo casos? É o substantivo caso. Só que antes tem preposição. Moral da história, esse C pode ser PA? Se não é PA, ele é o quê? E se ele é índice, o sujeito é de que tipo? Tá vendo necessita? Tá vendo C? Olha balconista, tá vendo? Tá com preposição, tá ou não tá? Opa, peraí, mas a frase acabou aí? Pode ser que tenha um substantivo lá, e tem, que é prática. Só que prática também tá com preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, preposição. Mas se for só necessita-se de balconista. Ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Sempre ler até o final, porque já aconteceu aqui de ter preposição aqui, mas aqui não tinha. Certo? Então lê até o final. Esse C pode ser PA? Se ele não é PA, ele é o quê? E o sujeito vai ser de que tipo? Fim de feira. Tá vendo era? Tá vendo C? Problema que eu tenho a palavra muito, que é advérbio, feliz, que é adjetivo, e o aqui, que é outro advérbio. Eu tenho substantivo aí? Quando eu não tenho substantivo, pode ser PA? Se não é PA, é o quê? Índice. O sujeito é de que tipo? Indeterminado. Tenta entender. É indeterminado porque não dá para saber quem é que era muito feliz aqui. Olha a última. Tá vendo o verbo C? Sim ou não? Olha a prática, que legal. Prática está com preposição, é ou não é? Mas olha para balconista. Balconista está com preposição? Então o balconista é o que da frase, pessoal? E o C o que é? PA. Essa frase está certa ou está errada? Certa ou errada? Certinha, concordando. Se eu tivesse dito balconista, aí eu teria que falar o quê? Admite-se, deixar no singular. Tem que fazer muito exercício disso. Por favor, decorar a lista de preposição, tá? Ei, psh. Vou fazer 2 perguntas, você vai dizer 2 nãos agora, tá? Olha para o bastar e o faltar, tá vendo? Ele é um dos 7? Fala não. Tem partícula C aí? Fala não. Então você chegou no terceiro e último caso, que é um verbo normal, que tem sujeito e não tem partícula C. Para matar, tem um montinho de regra, né? Ah, pergunta quem é que é o verbo, o que é o verbo. Esses troços aí furam com uma coisa. Há uns 20 anos eu bolei essa regrinha e ela funciona paca. Se o verbo é o verbo X, será sujeito do verbo X, aquilo ou aquele que X. Vou de novo. Se o verbo é o verbo, será sujeito do verbo, aquilo ou aquele que. Então vamos aplicar aqui nesse verbo. Se o verbo é o verbo. Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer o seguinte, fazer um esforço. Tira o X e põe o verbo no lugar, né, gente? Nós vamos ficar até amanhã de manhã falando se o verbo é o verbo X aqui. Ah, como sofre. Ah, estou acostumado a sofrer, estou no meu 4º casamento. Para com isso. É, mas uma morreu. É, eu sou 25% viúvo. É legal isso, né? Cara, tu é viúvo, 25% só. Brincadeira, é uma pessoa muito boa. Mas morreu, coitada. E reclamou muito na hora de morrer. Não conseguia, não parava. Estou brincando. Ah, vai de novo, vai. Se o verbo é o verbo. Isso, meus orgulhos. Será sujeito do verbo. Aquilo que... De novo, que vocês riram e não prestaram atenção. Se o verbo é o verbo, bastar. Será sujeito do verbo. Aquilo que basta. Qual é o aquilo que basta aí, pessoal? Está aqui. Legal? Vamos ver a outra? Se o verbo é o verbo, será sujeito do verbo. Aquilo que? Qual é o aquilo que falta? Legal? E achou o sujeito, a concordância está feita. Ei, psh. Qual é o verbo aqui? Se o verbo é o verbo, será sujeito do verbo. Aquilo ou aquele que?
Qual é o aquele que deixou a sala de jantar muito suja? Está vendo que eu pus um N aqui? Quer dizer núcleo. Porque o sujeito é tudo isso, concorda? Ou melhor, tudo isso. Mas aqui está o núcleo do sujeito. Eu chamo de simples porque é um núcleo só. Uma palavra só. Quer ver? Quando o sujeito está escrito, que é o caso ali, amigo não está escrito, ele será simples se for um núcleo só, composto se for dois ou mais. Oracional se o sujeito for uma oração inteira. Pleonástico se você puser uma palavra para repetir o sujeito. Olha que beleza. 2 nãos eu quero, tá? É um dos 7? Não. Tem partícula C? Não. Então qual é a regra que você vai usar? Regra do X. Se o verbo é o verbo, yes. Será sujeito do verbo. Yes. Aquele que? Yes. Quem é o aquele que vieram? As duas moças. Não é um núcleo só? Moças? Ai, mas é moças. Portanto é a palavra. Não é uma palavra só? Moças, sujeito simples. Olha como o verbo está concordando, belezinha. Vamos ver aqui, ó. Se o verbo é o verbo, vieram, o sujeito não é aquele que vieram? Qual é o aquele que vieram? A moça e o rapaz. Sujeito agora o que? Fala. Composto. Se o verbo é o verbo deixar, o sujeito não é o cara que deixa? É ou não é? Quem é o cara que deixou a sala suja? Quantos núcleos eu tenho aqui? Um, sujeito o que? Fala. Simples. Agora olha como essa regra é fenomenal. Dá para perceber que eu tenho 2 verbos? Eu tenho convém e tenho terminar. Concordam comigo ou não? Então eu vou ter 2 sujeitos. Claro, cada verbo tem seu sujeito. Se o verbo é o verbo terminar, o sujeito não é aquele que termina? Lê a frase com calma e responde. Quem é o aquele que termina? Não, quem é aquele que termina o exercício? Vamos, gente, lê a frase. Convém que terminemos logo o exercício. Quem é que vai terminar esse exercício? Nós. Já já você vai ver, está escrito nós aí? Nós vamos chamar de sujeito oculto. Já já. Mas não era isso que eu queria, não. Eu queria o sujeito do primeiro. Se o verbo é o verbo convém, o sujeito do verbo convém é aquilo que convém. Presta atenção antes de responder. Qual é o aquilo que convém? Toda segunda oração, tá vendo que é aquilo que convém? É ou não é? Se o verbo é o verbo convém, o sujeito é aquilo que convém. Qual é o aquilo que convém aí, pessoal? Que terminemos logo o exercício. Isso é o aquilo que convém. Aliás, eu podia até trocar essa oração inteirinha pela palavra isto. É ou não é? Qual é o aquilo que convém? Isto. Qual é esse isto? Quando uma oração inteira é o sujeito, nós chamamos de sujeito oracional. Como meu diploma se isso cair. Mas seria bom, né? Porque aí só você acerta. Isso é importante. Tem coisas muito difíceis que a gente tem que rezar para cair. Porque aí só a gente acerta. E olha que coisa linda. Minha prima, aquela nunca prestou. Se o verbo é o verbo prestar, o sujeito é aquele que presta. Qual é o aquele que presta ou aquele que não presta? Minha prima, um núcleo só, sujeito simples. Tudo bem ou não? Sim. Mas eu quis dar um reforço nisso. E botei uma palavra para repetir a palavra prima. Qual é a palavra que eu pus? Essa palavra ganha o nome de sujeito pleonástico. Todos vocês aqui sabem que pleonasmo é uma figura que indica repetição. Para fechar, e quando o sujeito não está escrito, ou ele é oculto ou ele é indeterminado. Se o verbo é o verbo falar, o sujeito não é o cara que fala? Quem é o cara que falou aí? Eu. Uma pessoa. Quando ele está escrito, e você consegue dizer que é uma pessoa ou mais do que uma, você tem sujeito oculto. E dá até para dizer quem é, porque o verbo te ajuda. Falei, quem é que falou? Eu falei. Falamos mal de você. Agora é um grupo. Mas você consegue dizer que é um grupo. Então também é oculto. E o verbo vai te dizer, oculto nós. Tudo bem ou não? É agora que você vai entender. Pode ser uma pessoa? Pode ou não pode? Pode. E pode ter sido um grupo? Pode ou não pode? Quando eu não sei dizer se é uma pessoa ou um grupo, o meu sujeito é indeterminado.
Comprei um carro. Quantas pessoas compraram? Uma. Sujeito oculto. Compramos o carro. Quantas pessoas compraram? Mais de uma. Sujeito oculto. Compraram o carro, pode ter sido uma pessoa? Pode ter sido mais de uma. Sujeito o que fala?